Amém, irmãos? Eu passo a palavra agora ao pastor Leonardo. Boa noite, irmãos. Vou saudar a todos com a graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos para o nosso momento de instrução. Hoje você deve ter notado a presença do nosso irmão Márcio aqui, conduzindo a liturgia, seminarista, já pondo em prática, né, os seus exercícios ministeriais. Que bênção, né? Então, louvado seja o Senhor pelo nosso irmão que tem servido. E nós, como igreja, vamos dar sequência aqui à nosso tema do ano, né, que é graça que supera e vence o pecado. Nós vamos dar sequência no texto de Juízes. Semana passada nós falamos sobre um personagem muito conhecido, especialmente por um voto que ele fez. Nós falamos sobre Jefté e o voto que ele realizou, que foi um voto indevido, desnecessário e, na verdade, que refletia a condição do seu próprio coração, do desconhecimento de quem Deus era e de qual era a sua vontade. No domingo passado nós vimos que Deus usa Jefté sendo quem ele era, apesar de quem ele era e do seu passado complicado. Nós vamos mencionar um pouco sobre isso. Nós vimos que Jefté faz um voto ao Senhor e esse voto é uma forma mais articulada de talvez conquistar alguma garantia da parte de Deus. Mas a fé no Deus vivo e verdadeiro não exige garantias. E por fim nós vimos que o voto que ele fez e a realização, né, o cumprimento desse voto foi justamente porque ele não conhecia a lei do Senhor. Porque se conhecesse, não somente ele, mas também a sua filha, não teriam sido submetidos àquela situação tão complicada. Hoje nós vamos para uma outra parte também da história de Jefté. Essa talvez menos conhecida do que a do seu voto, mas também muito importante para que saibamos. O tema da mensagem de hoje é também a graça de Deus. Eu quero te convidar a abrir junto comigo o texto de Juízes. Agora, no seu capítulo 12, nós vamos ver um problema que está instalado em uma família. Nós vamos ver um problema que está afetando profundamente um relacionamento entre irmãos. E veremos que, pela graça do Senhor, feridas profundas podem ser curadas. Juízes 12, dos versículos de 1 a 7. Peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor, pela qual ele nos diz. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa estando tu dentro dela. Jefté então lhes disse, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combaterdes? Então ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. De sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia: não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, então, não podendo exprimir bem a palavra, pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai, obrigado porque quando estamos diante da Tua palavra,
Nós estamos diante do Senhor que fala por meio dela. E sabemos que o Senhor é quem pode abrir corações, dar-nos entendimento. Pelo teu Espírito, somente o Senhor é quem pode nos iluminar e pode nos transformar. Por isso, Pai, ensina-nos que a tua graça seja mais uma vez reconhecida e que teu grande amor seja pregado nesta noite. Por isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre essa mensagem é que talvez numa primeira leitura nós não enxergamos aqui um grande problema familiar. Quero dizer aos irmãos que quando nós estamos estudando aqui o texto de Juízes, é um momento histórico muito específico da nação de Israel. Mas se nós voltarmos na linha do tempo, e nós formos para o primeiro livro da Bíblia, lá perto do final dele, tem um momento onde Efraim e Manassés são abençoados pelo seu avô. Se você ler Gênesis 48, você vai ver essa narrativa. Quando José, do Egito, leva os seus 2 filhos, nascidos no Egito, para serem abençoados pelo seu avô, Jacó. E quando então vai abençoar, Efraim, que era o mais novo, estava junto de Manassés, o filho mais velho. E deveria ser a bênção de Jacó sobre Manassés, que era o mais velho. Só que, se você lembra do relato, na hora da oração, Jacó troca as mãos. E ele abençoa, então, o mais novo em lugar do mais velho. Talvez porque foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele, sendo o mais novo, ele pediu a Deus que abençoasse também o mais novo. Em toda ordem, essa troca de mãos tem uma repercussão na história do povo de Israel. Essas 2 crianças que são abençoadas se tornam 2 tribos do povo de Israel. E essas 2 meia-tribos, ou tribos parciais, né? Porque na verdade são os 2 descendentes de José, mas José não é chamado de tribo, né? Não existe a tribo de José. Parece até que José estava um pouco afetado pelo Egito, né? Foi preferível que os filhos dele dessem nome às tribos. Mas os 2, então, recebem essa importante missão, e essas 2 crianças se tornam, então, 2 grandes tribos. Efraim, o mais novo, se torna a tribo mais preeminente em toda a nação de Israel. Era a tribo de um grande guerreiro chamado Josué, que foi justamente aquele que liderou por início a entrada do povo de Israel na terra prometida. Era um povo grande, forte, corajoso. Mas ele não foi eleito para ser dominante sobre os outros. Efraim era uma tribo e tinha sua importância, mas ele não tinha um lugar de preeminência em relação às outras tribos. Mas se você leu comigo com atenção o texto de Juízes, vai perceber que eles têm esse afã. Isso acontece algumas vezes. E nós vemos isso novamente aqui no primeiro versículo do capítulo 12, quando depois de Jefté ter vencido os amonitas, aparecem os de Efraim. E vão dizer, mas rapaz, você não me chamou. Mas estava aqui, era só ter mandado a mensagem no WhatsApp. Era só você ter me chamado. Aliás, tem gente que é um pouco assim, né? Que aparece para sugerir ajuda, né? Depois que já está pronto, né? Qual o marido, né, que nunca ofereceu ajuda para lavar a louça, quando percebe que o barulho dos pratos já não está. Né? Vem ajudar. Não, já não precisa, já está tudo lavadinho aqui, já está tudo organizado. Quem nunca foi oferecer ajuda, especialmente no momento quando a ajuda já não era mais necessária. Parece ser um pouco disso, porque quando nós voltamos algumas gerações, nós temos a figura de Gideão. E acontece o mesmo episódio com Gideão. Gideão vence os amalequitas, e depois de ter vencido, os efraimitas chegam. Escuta, por que você não chamou? A gente estava pronto aqui para vencer, pronto para lutar do teu lado. Só que Gideão era diplomata e vai dizer, não, o que é isso? Por que vocês estão preocupados? Vocês são muito mais importantes. Isso aqui não tinha que vocês se preocuparem. Vocês já estão, está tudo certo. Deixa esse trabalho para a gente, é melhor que a gente tivesse feito mesmo. Eles Gideão aplaca, né? A cobrança dos efraimitas. Mas aqui nós temos novamente essa queixa trazida pelos efraimitas,
Mas eles não estão falando mais com Gideão. Jefté é bem diferente de Gideão. E nós vamos ver isso com mais clareza. Então, nós vemos um problema de família. Por quê? Porque os da tribo de Efraim estão em conflito, nesse momento, com os de Gileade. E Gileade são os descendentes de Manassés. É o neto de Manassés, né? Então, esses dois grupos são, na verdade, filhos de um só pai. Eles são filhos de José. E há um problema entre os filhos, entre os irmãos. E aqui há um problema de família de mais ou menos 500 a 700 anos. Tá bom para você um problema desse? Uma rusga? Uma bobagem. Coisa sem significância. Tem só uns 500 anos de briga. Uns 500 anos de desconforto. Isso é curioso porque, quando nós lemos essa dinâmica, nós percebemos que a fala de Efraim não é apenas numa disposição para ter ajudado. Eles vêm exigir de Jefté, e como eles sabem que Jefté não o chamou, eles ameaçam a Jefté. Porque você não nos chamou, nós vamos queimar sua casa e você dentro dela. Então ameaçam de morte a Jefté. Não sei se eles esperavam que a resposta de Jefté, como foi a de Gideão, fosse diplomática, fosse tentar encontrar um meio termo. Mas não é isso que acontece. Jefté, ele tem clareza que Efraim não ajudaria e não ajudou. Aliás, Jefté tem clareza e ele declara isso, que a vitória só havia acontecido porque o Senhor tinha dado nas mãos deles os inimigos. Ele tem essa clareza, e é como se ele dissesse: ô Efraim, qual foi a parte que você veio realmente ajudar? No que foi que você foi necessário nesse negócio todo? Não precisava de você, não. Você se acha muito importante, mas você não é tão importante assim, não. Você tem o seu lugar. Então, quando a gente vê essa nuance no texto, nós percebemos, então, um conflito entre irmãos. Nós não temos na passagem bíblica clareza onde isso foi fomentado. Talvez esteja muito distante de nós para enxergar. Mas, olhando talvez para o nosso contexto, não seja tão difícil a gente entender a competição que pode acontecer entre irmãos de uma mesma família. Aliás, os pais, né? Os pais correm bastante, deixam bastante vulneráveis os filhos quando eles mesmos geram entre eles competição. Quem nunca ouviu do pai ou da mãe, né? Mas veja o seu irmão. Veja a sua irmã, ela não é assim como você. Você devia imitar o seu irmão. Veja como seu irmão é bonzinho. Veja como sua irmã é boazinha. Você deveria fazer do jeito que ele faz. Você deveria ser como ele. E aí você faz uma comparação. E a tendência das comparações é a tendência da injustiça. Porque pessoas são diferentes. As pessoas não são iguais. Claro, os pais devem continuar ensinando os filhos. Mas as comparações são muito injustas, na maioria das vezes. E às vezes não é nem o irmão em si, né? Pastor, eu não tenho irmão, mas eu tenho um primo. E todo mundo tem um primo que passou num grande concurso, né? Todo mundo tem um primo que passou numa ultra mega universidade. Todo mundo tem um familiar muito bem sucedido. E alguém da família vai dizer: mas você tinha que fazer igual ele fez. Fazer igual ela fez. Tinha que buscar isso para a sua vida. E talvez numa tentativa de indicar um caminho, os pais inauguram uma esteira de competição. Claro, não tinha concurso no tempo de Manassés e nem de Efraim. Mas isso não quer dizer que não seja muito parecido com aquilo que nós enfrentamos. Talvez nós vemos aqui Efraim numa cobiça. Ele já era mais importante, ele era maior, ele tinha proeminência, ele tinha vantagens, ele tinha histórico. Mas ele não tinha do Senhor a direção do povo. Deus já era o líder sobre o seu povo. E essa arrogância de Efraim desencadeia, né? Ou pelo menos traz à tona um grande problema familiar que vai desembocar em Jefté. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar. Aqui no texto nós enxergamos isso, um grave problema familiar. E nós, em alguma ordem, talvez não tenhamos tanta dificuldade de enxergar dificuldades e problemas de relacionamento nas famílias. Às vezes são entre irmãos.
Tem gente que não se dá entre os seus irmãos. Às vezes é entre pais e filhos. Às vezes é entre filhos e pais. Não existem famílias perfeitas. E, curiosamente, a Escritura não faz maquiagem. Ela não ameniza. Ela diz, olha, as famílias eram assim. E era muito feio que era assim. Então, nós temos aqui esse ambiente de conflito familiar, um conflito que durou muitos anos, centenas de anos, foi alimentado até chegar um momento de inflexão, um momento de auge, onde havia, então, houve um grande, e um péssimo desfecho. E o desfecho nós vemos na segunda parte dessa mensagem. E a segunda parte está entre os versículos 3 e 4. Nós vamos ver aqui uma fala de Jefté diante da ameaça, e da resposta que ele deu aos de Efraim. Diz o texto do versículo 4, ajuntou Jefté, então, todos os homens de Gileade, e então lutou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque esse dissera. E aí se diz no texto uma frase que não havia sido dita nessa narrativa, mas era conhecida de Jefté. E ele vai dizer, fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. A segunda parte da nossa mensagem é para identificar um ego ferido. E o ego ferido escala o conflito. Se você lembrar da história de Jefté, Jefté era filho de uma prostituta. Ele não sabia quem era o seu pai, ele sabia a cidade que ele nasceu, e mesmo onde ele havia nascido, ele não era bem-vindo. Ele foi expulso da sua região, ele foi expulso do meio do seu povo. Ele se aliançou, então, com os criminosos, marginais. Ele ficava em regiões ali esperando pessoas em trânsito, passando de um lugar para outro, e assaltava essas pessoas. Então, a fama de Jefté, de Jefté não era das melhores. O seu contexto não era dos melhores. Aqui a nossa tradução usa a palavra fugitivo, Mas uma das palavras possíveis aqui seria de foragido. Porque o tom ele é mais penal, ele é mais criminoso, Essa desinência, esse entendimento de que Jefté havia sido reconhecido como uma pessoa complicada, de passado conturbado, uma vítima de um contexto terrível. Mas não sei se Jefté era tão vítima assim. Jefté também toma as suas decisões. O seu contexto é muito difícil e nós temos que ser justos. Talvez onde crescemos, a nossa família tenha sido muito diferente daquilo que Jefté enfrentou. Mas Jefté também toma as suas escolhas. E ele tanto toma as suas escolhas que quando ele ouve a ameaça dos efraimitas, ele toma a decisão, então, de atacar. Jefté não tinha interesses de paz com Efraim. Se ele tivesse, seria o momento de dizer, pessoal, vamos fazer o seguinte, já vencemos. Não tem mais amonita. Sabe, esse problema da opressão dos opressores externos já não existe mais. Vamos deixar disso. Releva essa vez. Olha, eu poderia fazer mal, mas eu não quero nada. Não quero o mal de vocês. Não é isso que Jefté diz. Ele vai dizer, é? Então você vem nesse tom? Então, como diz alguém, eu dou um boi para não entrar numa confusão. Mas uma boiada para não sair dela. E ele então faz isso. Ele dobra a aposta. E ele vai para cima do seu próprio irmão. O que é interessante aqui é que quando nós lemos o texto de Juízes, no começo os conflitos eram todos externos. Imaginemos a nação de Israel em conflito. Eles estão ali afastando-se do Senhor, quebrando os mandamentos, rejeitando a Deus, adorando falsos deuses. Deus então os deixa às suas próprias escolhas. Eles recebem as consequências dos seus pecados, das suas más decisões, sofrem com a opressão de povos cananeus, clamam ao Senhor, o Senhor manda o libertador e eles são libertos, São salvos. Isso está acontecendo várias vezes, é o ciclo, dos Juízes, acontece várias vezes. Mas aqui nessa história começa a mudar a ordem de conflito, porque no começo os conflitos eram todos da porta de casa para fora. Os conflitos não eram entre os membros do povo de Israel. Os conflitos eram externos.
Mas a decadência vai aumentando tão gravemente, eles vão se afastando assim cada vez mais do Senhor, que aqueles que eram amigos se tornam inimigos. Aqueles que eram pessoas de confiança são pessoas de insegurança. Irmão contra irmão. E é isso que nós vemos. Um ego ferido, de um contexto idólatra complexo, gerando ainda mais sofrimento para o mesmo povo. Jefté. Aqui narra que eles fizeram este ataque porque o seu ego estava ferido. E é interessante porque, como Jefté menciona aí no final do versículo 4, essa frase, esse foragido, né? Os foragidos de Efraim, mesmo que não tenha sido dito pelos efraimitas naquele momento, ele guardou essas palavras. O que me faz pensar que em algum momento Jefté ouviu essa declaração. Como se alguém dissesse para ele: Jefté, sabe o que você é? Você é uma pessoa sem lugar de descanso. Você vai para Efraim, não tem um lugar bom para você. Você vai para Manassés, você não tem um lugar bom para você. Você não tem um lugar seguro. Você é um foragido, você é um ninguém. Você não tem, como diz alguns, né? Não tem nem eira nem beira. Você é uma pessoa que, olha, não faz diferença. E é engraçado se nós pensarmos, né? Talvez é curioso, na verdade, nós imaginarmos como essas palavras ditas por alguém marcaram o coração de Jefté, a ponto de ele declarar isso como a última gota para um conflito interno. Aliás, se nós fizermos um exemplo, um exercício, talvez não seja tão difícil para você lembrar de palavras que te marcaram. Palavras que te feriram. E até de pessoas que você confiava. Foram justamente aquelas que mais rasgaram seu coração. Como é triste, né? A gente lembrar situações ruins, de sofrimento, de constrangimento, de desonra, por palavras que foram ditas justamente por aqueles que deveriam ser pessoas confiáveis para nós. Mas sabe o que é mais curioso? Que nós conseguimos com muita facilidade lembrar aquelas que disseram contra nós. Mas você consegue lembrar aquelas que você falou? Que feriu alguém? Que machucou alguém? Que desonrou alguém? Que desestabilizou alguém? A gente grava mais as que a gente ouve, né? Nem sempre a gente lembra as que a gente falou. Ah, mas eu falei na hora de ímpeto. Se eu tivesse bom do juízo, eu não tinha falado. Se essa é a regra para você, deveria ser a regra para todo mundo, né? Mas geralmente nós temos uma tendência de credor, né, do que é de perdoador. Jefté guardou essas palavras no seu coração. Certamente foram palavras ruins, pesadas, que marcaram a sua vida. Mas ele não queria conserto. E às vezes nós temos o mesmo tipo de desafio. Nós guardamos, fermentamos no nosso coração feridas. O ego ferido, coração ferido, memória ferida. Às vezes também não reconhecemos que nós mesmos podemos ter ferido alguém. Geralmente, o gabinete pastoral me faz reconhecer isso. Como é comum, como nós esquecemos quando nós somos aqueles que ferimos. A última parte da mensagem vai ser uma das partes curiosas, inclusive, da história de Jefté. Diz que, depois então que é iniciada aquela guerra, há um confronto, os gileaditas se sobrepõem aos de Efraim, e diz, inclusive, que 42.000 homens são mortos. É bastante gente. Quando lá na frente a gente for ler sobre da tribo de Benjamim, a gente vai ver que isso praticamente dizima toda a tribo de Benjamim. Efraim era uma tribo maior, mas não quer dizer que eles não sofreram muito. É muita gente morta por causa de um ego ferido. É muita gente morta por palavras que não foram tratadas. É muita gente morta por um conflito familiar que poderia ter sido resolvido desde o começo. E é uma coisa particular dessa passagem, porque aqui nós vemos que quando existem feridas abertas no coração, as diferenças se tornam, elas reforçam, são reforçadas. Quando nosso coração está ferido, nós não enxergamos aquilo que compartilhamos, nós enxergamos aquilo que nos torna diferentes. E a passagem vai ser curiosa porque diz que
depois que há um combate, o pessoal de Efraim, que chamou o Jefté de fugitivo, se torna um fugitivo. E eles se escondem por alguns lugares. E eles tentam, então, passar por algumas regiões, e aí eles são perguntados pelos de Gileade: você é de Efraim? Se ele dissesse que não era, para se escapar, para não morrer, ele tinha que dizer a palavra Shibolete. E essa palavra Shibolete, no original, ela significa espiga de milho. E qual é a diferença? É porque a pronúncia dita por quem era de Efraim era diferente da pronúncia daquele que era de Gileade. Um exemplo que eu usei de manhã, eu gostaria de usar à noite também. Eu fico imaginando mais ou menos assim a cena. Chegou, estava passando alguém, ele pergunta: você é de Efraim? Ele vai dizer: não. Ele perguntaria: como é que é o nome daquele negócio que tem no pé de milho? Se ele dissesse espiga, tudo bem, pode passar, você é dos nossos. Mas se ele dissesse espiga, não, aí não. Espiga não. Esse aí você, pessoal do Rio de Janeiro, já está ouvindo ali, né? Se puxasse o S, opa, já não é daqui. E é isso. A distinção fonética, a forma como se fala, o sotaque, foi aquilo que eles usaram, justamente para validar e justificar mortes. Nós vivemos num país tão rico, né? No nosso país nós temos várias formas de não somente falar espiga, né? Mas tantas outras palavras. Aliás, a nossa igreja, esta comunidade, essa igreja local, ela é formada com mais de 50 pessoas, né, de proporção, de pessoas que são de fora daqui da região. São de outros lugares, seja do Paraná ou do Brasil. Talvez nós sejamos um microcosmos da realidade da nossa região, de São José dos Pinhais, de Curitiba, né? É uma amostragem dessa realidade. E aquilo que para nós é a diversidade acaba sendo soma. É algo que complementa, é algo que enriquece. Quando nós descemos, estamos tomando um cafezinho antes da escola bíblica, ou de manhã, depois do culto, a gente vai ouvindo o sotaque, vai ouvindo as conversas, as culturas, as formas de enxergar os eventos, tudo isso vai sendo somado e a gente é enriquecido pela diversidade. E, aliás, quando nós nos identificamos como brasileiros, nós compartilhamos muitas outras coisas que não são diferentes. Se você assistiu o Jogo do Brasil recentemente, talvez você compartilhou comigo um sentimento, talvez não tão positivo e esperançoso, né? Que a nossa seleção pelo menos demonstrou no jogo mais recente. O futebol é uma coisa que nos traz forte identificação. Às vezes mais do que eu acho que seria seguro. Mas em alguma ordem nós somos brasileiros, né? Com muito orgulho, com muito amor, né? Como alguém diria. Aquilo que nos identifica é muito maior e bem mais volumoso do que aquilo que nos distingue. Mas quando nosso coração está ferido, nós não enxergamos aquilo que nós combinamos. Quando nosso coração está ferido, nós não enxergamos aquilo que compartilhamos, aquilo que nós temos em comum. Quando nosso coração está ferido, a gente só enxerga diferenças. E eu gostaria de trazer esse ponto, quando nós enxergamos agora não somente os relacionamentos nas nossas famílias, nos nossos contextos familiares, mas também na vida da igreja, no aspecto da fé. E olha, eu vou dizer para os irmãos, para mim, a igreja presbiteriana é a melhor que tem. Para mim. Senão eu estaria em outra igreja. Tem um amor pelo nosso jeito, a forma como a gente se organiza, as nossas discussões, os manuais, né? Presbiteriano, se não tiver um manual, não está certo. Nós temos nossos trejeitos, e tudo bem. Mas aquilo que é particular nosso não deve nos definir como corpo de Cristo. Imagine a distorção se eu dissesse, olha, só é filho de Deus quem é calvinista. Seria muita coisa a ser dita. Porque se eu for dizer isso, de 1500 para trás, nós temos muitos que não foram, nem sabiam que era calvino. Calvino nem tinha nascido. E eles não eram filhos de Deus? Não funciona assim. Mas às vezes nós temos esses ímpetos de enxergar aquilo que nos diferencia, como se isso fosse central. E não é.
especialmente no ambiente da fé, há questões que são centrais. Pastor, mas a gente pode discutir sobre expiação definida, né? Expiação limitada, supra- ou infralapsarianismo. Nós podemos conversar sobre os decretos eternos de Deus? Pode. O pessoal da teologia, né, que está ciente desses termos tão difíceis, isso é coisa nossa. Que coisa boa, né? Com um cafezinho é uma das melhores coisas da vida, discutir, né? Conversar sobre as coisas de Deus. Mas quando nós focamos tanto naquilo que é distintivo e esquecemos aquilo que compartilhamos, talvez, só talvez, nós estejamos nos denunciando que o nosso coração está ferido. E o ferimento, a ferida, é dentro da fé. Quando nós olhamos para irmãos que compartilham da fé genuína no Senhor Jesus, e nós não conseguimos ter comunhão, o problema, às vezes, não é o nosso irmão, não. É só nosso. Aliás, voltando ao contexto de família, nós estamos num ano de... Eu não sei quem foi que teve a ideia, né? De juntar ano de Copa com ano de eleição. Né? Uma ideia meio perigosa, na minha opinião. Ainda mais se o Brasil for muito mal nessa Copa, né? Que já vai dar um ganho aí nas vontades de se vingar de alguém, né? Durante as eleições, os grupos familiares, eu não sei se você teve essa experiência, mas tive. E até por questão de segurança emocional minha, preferi não participar de alguns grupos familiares, porque já não era o assunto de família. O assunto era o político tal, e o outro assunto era o político do outro lado. E a conversa não era pelo acordo, era só pela ênfase nas diferenças. Como igreja, quero deixar claro que nós temos muita tranquilidade para dizer que a Igreja Presbiteriana do Brasil não define candidato. Aliás, a nossa confissão de fé vai dizer que nós temos liberdade de consciência e devemos usá-la de forma adequada, seguindo aquilo que está ensinado na Escritura. Por isso, cada cristão deve buscar conhecer, se preparar. Se você tem intenção de votar num candidato, conheça não somente aquilo que ele diz sobre si, mas aquilo que ele realmente está propondo. E sugestão, avalie um pouco o histórico, tá? Nem todos aqueles que te chamam Senhor, Senhor, de fato temem a Deus. Então, a gente precisa fazer esse exercício de cidadania. Mas quando a gente vai discutir política e enxergamos apenas aquilo que nos distingue, que nos diferencia, nós perdemos todo o restante que nós compartilhamos. E aí nem enxergamos que é mais um irmão. Nós apenas desligamos os afetos. Não enxergamos que é o nosso pai, que é a nossa mãe, que é um primo, que é um irmão da igreja. Nós enxergamos, ele é um eleitor do fulano de tal. Quando nós supervalorizamos aquilo que não é central, talvez seja o diagnóstico que o nosso coração está ferido. Quando nós enxergamos que o problema é só o outro, que o outro é o culpado, que o outro é a motivação, que o outro foi quem começou, talvez, e só talvez, agiremos como fizeram os gileaditas, né? Com o chibolete. Pastor, você falou que a mensagem era de graça, mas pelo jeito não estou vendo essa graça, não. A mensagem começou de uma forma pesada e terminou pior do que começou. Cadê a graça de Deus nesse texto? E de fato, nós temos um desafio. Passagens como essa, né, se eu pudesse escolher, né, passagens saltadas, né, a gente escaparia de textos como esse, né, porque é muito mais fácil pregar parábolas no sentido de que é mais confortável. Mas aqui nós temos que lidar com esse tipo de texto que vai nos apontar uma realidade não somente do povo do Antigo Testamento, mas muitas vezes nossa. E a pergunta é, como é que a gente lida com problemas de relacionamento dentro da nossa família? Ou só na minha família que tem problema? Como é que a gente lida com questões do passado que ficaram pendentes? Ou é só o meu passado que tem coisa para resolver? Como é que a gente resolve questão de relacionamento do presente e até de riscos para o futuro? Porque o nosso coração está ferido. A resposta é sempre, a todos os dilemas da vida humana, sempre a resposta será o amor de Deus. E nós conhecemos o amor de Deus porque ele foi revelado na pessoa do seu Filho amado Jesus. E a graça do Evangelho que é manifestado na pessoa de Jesus é a solução suficiente para todos esses dilemas que eu mencionei. Então, quando nós vemos exemplos tristes como esse,
que estão gravados para que nós os conhecêssemos. Deus também quer que nós saibamos que nós não precisamos viver desta forma. Pela sua graça há um caminho melhor e sobremodo excelente. Pela graça de Deus há uma estrutura onde nós não seremos mais reféns do passado. Então como é que a gente lida com o passado? O passado se lida com perdão. E eu não sei se eu facilitei a vida de alguém. Mas quando eu falo perdão, eu falo sobre externalizar sentimentos que às vezes a gente entende que o outro entendeu. Sabe, a gente está numa série de dificuldades do discernimento do ser humano, né? Há muitas síndromes, muitas questões de limitações ou até de características pessoais. E eu acho que uma coisa curiosa, quando escuto muitas vezes o relato de familiares e de conflitos nas suas casas, há uma coisa bem recorrente. Por exemplo, ouvi esses dias alguém que falou assim: pastor, na minha casa, eu nunca ouvi meu pai pedindo perdão para minha mãe por alguma coisa que ele tenha feito que não estava certo. Do outro lado, eu nunca vi minha mãe também falando nada. Sabe o que eu via? Eu vi que tinha um problema, eles tinham lá o conflito deles, às vezes conseguiam disfarçar, vez ou outra, a gente fingia que não via também. Aí passava um dia, 2, ninguém falava nada, e aí era um perdão não verbal. Perdão não verbal. Perdoou, mas ninguém diz nada. Sabe que eu acho que isso é problemático? Porque eu sei que há situações que o silêncio ele vai ser muito profundo, ele vai ser verdadeiramente significativo. Mas eu tenho a impressão que a maioria das vezes não. A gente não externaliza e não diz: olha, eu quero pedir perdão, eu falhei. Eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu fui precipitado, eu fui injusto com você, eu fui mal com você. Eu quero te pedir perdão. Eu quero desfazer, eu quero diminuir as consequências, eu quero restituir aquilo que eu gerei de prejuízo. É bem mais complicado, então, o perdão, né? Talvez o outro lado seja também desafiador, porque parte é ouvir o pedido de perdão, a outra parte é o perdoar. E aí também, né? O exercício continua mais difícil, talvez, né? Porque dizer da boca para fora, eu te perdoo, é uma das formas mais falsas de nós mantermos relacionamentos sem profundidade. E aí nós sabemos disso por quê? Porque nós não conseguimos conversar sobre todos os assuntos mais. E aí casais com várias situações, às vezes anos de perdão que não foi pedido e nem concedido, não conseguem conversar sobre assuntos que são necessários. Por quê? Porque tem medo do passado evocar, do conflito reaparecer. Se não há perdão, irmãos, não importa. Passado não resolvido, ele vai se tornar presente. Mais dia ou menos dia. Pela graça de Deus, então, nós aprendemos que nós não precisamos ser reféns dos nossos erros e nem dos erros dos outros. Por quê? Porque aquele que morreu na cruz por nós comprou o nosso passado. Ele já não pertence mais a nós. Se nós cremos em Jesus, esse passado já não é mais nosso, pertence a Ele. Então eu preciso dizer: verdade, sou e errei, sou errado, errei, pequei, preciso consertar. E eu preciso do perdão. Nós temos um desafio real. A graça de Deus é suficiente para curar feridas assim e profundas. A graça de Deus é suficiente quando o nosso ego ferido guarda e se machuca com palavras que foram guardadas. A graça de Deus é suficiente para que nós experimentemos reconciliação. Jefté e seus irmãos ou sua família não experimentou de reconciliação com a sua própria casa, com seus próprios irmãos. Mas, a partir de Cristo, é possível sim que tenhamos essa reconciliação. A graça de Deus é suficiente para que nós tenhamos relacionamentos não somente sarados, mas também consistentes. E, por fim, irmãos, a graça de Deus nos faz enxergar para aquilo que é central. Aquilo que é periférico
nós somos especialistas, somos presbiterianos, é com a gente. Mas o periférico não se torna central só porque a gente é presbiteriano. Aquilo que é mais importante deve ser mais importante. Devemos enxergar as pessoas com imagem e semelhança do Senhor, mesmo quando às vezes elas não querem se parecer com o Senhor. Devemos falar da graça e do amor de Deus, mesmo quando as pessoas às vezes vão torcer os ouvidos, fechar, e não vão querer dar atenção. Devemos ser nós aqueles que vão praticar, exercitar, mesmo quando aqueles, e fazer o bem, mesmo quando aqueles que estão conosco querem o nosso mal. A graça de Deus é tão poderosa que ela nos faz viver a partir de Cristo e não a partir de nós mesmos, e nem das nossas feridas e nem das nossas dores. Ele é o nosso Senhor. Mas nada disso faremos se nós não confessarmos ao Senhor que confiamos na sua graça. Por isso, se há algum conflito em sua casa, se há algum problema de relacionamento entre você e seu irmão, você e seus pais, ou você e os seus filhos, não deixe para depois. Faça o exercício da graça confiando no Senhor, que vai te ajudar. Se há um relacionamento rompido, aproxime-se. É verdade que quando um não quer, dois não podem ser amigos. Mas quando um quer, dois podem fazer as pazes. Talvez não consigamos caminhar juntos um do lado do outro, mas não precisamos ser inimigos. Há situações e situações, mas para nós há o compromisso da paz. Se nós temos feridas em nosso coração, ou se você é ultra sensível à crítica, como foi Efraim e como foi Jefté, cuidado, porque se você alimenta essa fragilidade no seu coração, não consegue ouvir um não consegue ouvir o que você não é, talvez a pessoa mais importante do mundo, é importante que você entenda que há uma pessoa mais importante, Jesus Cristo. Ele é mais importante. Se nós temos tido dificuldade de enxergar as pessoas à nossa volta como iguais, se nós não conseguimos enxergar aqueles que estão ao nosso redor como parecidos, só diferentes, talvez nós precisamos olhar para a graça de Cristo e reconhecer que se não fosse a graça de Cristo, a gente faria igual a Jefté. Se não fosse o amor de Deus, nós seríamos iguais aos de Efraim. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você alimenta no seu coração esse tipo de rumor e de expectativa, eu gostaria de te aconselhar. Não nutra isso. Isso é falso. Se somos bons, é pela graça de Deus. Se vivemos em virtude, é graça de Deus. Se vivemos em amor, é por pura e exclusiva graça de Deus. Nós não somos melhores. Presbiterianos ou não, nós não somos melhores. Nós somos carentes da graça do Senhor. Por isso eu quero te convidar nessa noite a colocar a sua vida diante do Senhor, talvez a sua família diante do Senhor, talvez o seu passado diante do Senhor. E eu sei que há graça, poder no Evangelho para restaurar famílias nesta noite, para restaurar casamentos, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre pais e filhos. Se você crê em Jesus Cristo, peça isso a Ele, e Ele está pronto a te ajudar. Primeiro trabalhando e curando o seu coração, e a partir dessa cura bendita, isso alcançar todos com quem você convive. Nós cremos que a graça e o poder de Deus são mais do que suficientes para isso. Então, se aproxime com fé. Vamos orar. Irmãos, Pai, nós nos colocamos aqui, porque olhamos para nós e reconhecemos que não somos melhores do que ninguém. Olhamos para esses exemplos do passado e pensamos, nós nunca faríamos isso. E às vezes dentro das nossas casas existe um pé de guerra, existe um conflito que está há dias, meses, semanas, anos às vezes. Ó Deus, perdão. Perdão quando nós mantemos feridas do passado abertas, porque somos orgulhosos, porque não queremos reconhecer a nossa falha, o nosso erro, porque queremos que o outro sofra aquilo que nós sofremos. Perdão, Senhor. Nós não somos melhores do que Jefté e nem os de Efraim. Perdão, Senhor, quando nós retemos o perdão, seja para confessar e pedir, seja para conceder e liberar. Perdão, Senhor.
Perdão, Pai, quando nós somos orgulhosos e nos achamos tão importantes que só aquilo que nós concordamos e gostamos se torna o padrão e a verdade. Perdão porque o Senhor nos fez filhos e somos todos iguais diante do Senhor. O Senhor não ama a um mais do que a outro. E esse teu amor, então, deveria ser suficiente. Perdão quando nós queremos ser mais do que realmente somos no Senhor. O teu amor por nós já deveria ser suficiente e estabelecer no nosso coração paz e reconciliação. Perdão, Senhor. Nós olhamos para as nossas vidas e clamamos pela tua misericórdia. Sem o Senhor, nós vamos repetir os erros que estão narrados desde o passado. Mas com o Senhor, nós podemos interromper ciclos de quebra. Nós, pelo Senhor e confiando no Senhor, reconciliações, e nós pedimos que elas aconteçam, devem ser realizadas nos nossos corações e nas nossas famílias. Ó Deus, se há famílias quebradas aqui, Pai, nós queremos no poder restaurador do Evangelho. Por isso alcança, Deus, famílias. Às vezes nós estamos aqui com um sorriso no nosso rosto, mas nosso coração está despedaçado. Às vezes as famílias estão aqui dominicalmente esperando do Senhor, mas há coisas em casa para serem resolvidas antes de outras decisões importantes. Então, Pai, coloca no lugar de urgência a obra do Senhor, restaurando vidas e corações, restaurando relacionamentos. Deus, não nos permita, por fim, não nos permita repetir os erros que esses do teu povo repetiram no passado, mas como povo do Senhor, nos ajuda a vivermos a partir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, agora receber a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus bendito Pai e a presença consoladora do Espírito esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por esta terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.